porque a comida fala muito da história de pessoas e das suas culturas e dos seus modos de existir, e essa intersecção então de ingredientes brasileiros, ingredientes árabes ou modos de preparo brasileiros e árabes, eu acho que é muito exemplar da intersecção da história dos árabes com a história dos brasileiros, né? Eu acho que sim, a história da imigração árabe para o Brasil envolve casamentos entre árabes e brasileiros, envolve essa mescla na política que eu contei no meu livro anterior, e isso aparece nos pratos, né? É uma coisa que a gente ingere, a comida tem essa coisa do corpo, né, que é fascinante. Então, quando eu como essa esfirra que tem fubá, por exemplo, eu estou ingerindo a história da migração no interior de São Paulo, a história dos árabes, a história da esfirra, a história dessa família. Nessa semana, o Ilustríssima Conversa recebe Diogo Bersito, jornalista, colaborador da Folha e doutorando na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. O Bersito desenvolve pesquisas sobre imigração árabe no Brasil. Em 2021, ele lançou Brimos, sobre as famílias de ascendência sírio-libanesa que marcaram a política brasileira, e ele acaba de publicar Brimos à Mesa, que se debruça sobre a história da culinária árabe no país. O livro argumenta que a alimentação foi um dos pilares da construção da identidade árabe em terras brasileiras, que os imigrantes sírio-libaneses buscaram preservar seus pratos para manter os laços com a terra de seus ancestrais, e que, apesar disso, a culinária árabe se tropicalizou por aqui, dando origem a uma comida árabe brasileira única no mundo. Na nossa conversa, o Bersito explicou por que ele considera os pratos como artefatos culturais, falou sobre os mecanismos que fazem da comida um suporte da memória e discutiu algumas tendências dos últimos anos, como a popularização do falafel e do shawarma em restaurantes do Brasil e tentativas de ampliar o repertório de pratos a que o público brasileiro está acostumado. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Bersito, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o Brimos à Mesa, né, uma espécie de sequência do Brimos, né, de 2021, que você aborda a imigração sírio-libanesa no Brasil a partir do percurso de algumas famílias que se tornaram centrais na política brasileira. Para a gente começar, né, eu queria te perguntar por que continuar explorando esse tema a partir da comida, né? O que a alimentação tem de tão especial, que tipo de janela ela oferece para tratar desse assunto? Obrigado você, Eduardo, pelo convite. E esse livro veio um pouco de uma maneira natural, como uma sequência, né, do primeiro Brimos. Eu acho que já no processo de escrever o primeiro livro e também no meu processo de pesquisa no doutorado, eu me deparei com muitas histórias que tinham a ver com comida, né? Às vezes eram histórias de pessoas que abriram um restaurante ou que vendiam comidas em empórios ou pessoas que importavam ingredientes, mas às vezes eram histórias que não eram necessariamente relacionadas ao comércio da comida, mas que passavam pela comida de alguma maneira, né? Uma das histórias que eu conto no livro, por exemplo, é uma família que chega no aeroporto, são 10 filhos, se eu não me engano, então aquela correria de mala e carro e táxi, e quando a família consegue se reunir de volta na casa onde eles iam ficar, na hora do almoço, a mãe começa a preparar o almoço, começa a colocar os pratos na mesa e vê que tem um prato a mais, né? E depois ela racionaliza e percebe que estava faltando, na verdade, um filho, não é que tinha um prato a mais. Que é o tipo de história que eu conto no livro, né? Nem sempre são histórias sobre fazer e vender comida, mas parece que a comida é uma coisa que aparece em todas essas histórias, né? É uma coisa muito visceral, é uma coisa que a gente consome todos os dias, obviamente, é uma coisa que a gente consome socialmente. Então me pareceu assim um recurso muito interessante para explorar, né? Para contar um pouco mais dessa história a partir de um outro ponto de vista. E é muito interessante, né? Porque no livro você recorre a fontes documentais mais comuns, né? Os arquivos da imprensa da época, coisas desse tipo, mas tem esse eixo, né? Esse é muito centrado nas entrevistas que você fez com esses imigrantes, com seus descendentes, que tiveram as vidas deles muito entremeadas, né? Com alimentação.
Por exemplo, famílias comuns, mas também donas e donos de restaurantes, né? Mulheres mais velhas que passaram a vida toda cozinhando e coisas desse tipo. Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre a pesquisa do livro, né? Como você encontrou essas pessoas, como costumavam ser as entrevistas, você dá uns spoilers ali ao longo do livro, né? Que geralmente te ofereciam muita comida, era geralmente no cafezinho depois da entrevista formal, que as conversas ficavam mais íntimas, mais pessoais, né? Enfim, queria te pedir para falar um pouco sobre essas entrevistas e a pesquisa para o livro. O livro tem esses dois eixos, né? Como você disse, tem esse eixo mais tradicional de pesquisa em arquivos, documentos em árabe, né? Que eu trago para pesquisa, jornais dos anos 10, 20, 30. Tem esse material mais duro, né? Mas tem essa outra parte, que é uma parte bacana também, que é a parte da história oral, né? Essas entrevistas. E daí eu acho que vem um pouco o meu lado jornalista, né? Uma coisa que a gente está acostumado a fazer como jornalista, que é basicamente sentar com as pessoas e conversar. E daí no caso da história oral é ainda mais gostoso, porque a gente sente e realmente ouve a história por muito tempo. São conversas de 1, 2, 3 horas, às vezes com interrupções. E a gente tem essa oportunidade de realmente ir muito a fundo na história dessas pessoas. Então, algumas histórias apareceram um pouco espontaneamente. Por exemplo, eu conto a história dessa família em Bariri, no interior de São Paulo, que assim popularizou uma versão única da esfirra, que é uma esfirra feita com fubá, que só existe ali naquela cidadezinha no interior. E essa foi uma história que alguém me contou um dia, um colega pesquisador, o Miguel, e eu fiquei tão fascinado que eu fui até Bariri, encontrei essas pessoas, encontrei essas famílias que tinham um pouco que criado essa receita. Esse é um tipo de entrevista. Outro tipo é os restaurantes, por exemplo, né? Eu já tinha alguns restaurantes que eu conhecia e que eu queria contar história, então entrei em contato. E essas pessoas às vezes me punham em contato com outras pessoas, pessoas que tinham vendido ingredientes, ou pessoas que tinham ajudado a treinar os cozinheiros do restaurante, ou fornecedores que vinham do interior. Então, um pouco assim, seguindo as redes pelas quais essa comida circula. Bom, no primeiro capítulo você se dedica à primeira onda, né, de imigração árabe no Brasil, das últimas décadas do século XIX até os anos 1960, mais ou menos, né? E os depoimentos que você reúne lá são muito tocantes, né? Porque, no geral, são famílias que abandonaram, seus países numa crise muito profunda, né? Muitas vezes passaram fome, reconstruíram a vida no Brasil, né? E a comida aparece como algo que tem muita importância, né, para manter os laços, para ter uma linha de continuidade nessa história que é de ruptura, né? Para a gente continuar um pouco nesse tópico, né? Quem eram esses árabes que chegaram ao Brasil nesse período? E como você interpreta, né, a comida como um dos pilares dessa formação de uma identidade sírio-libanesa aqui, né? Só dando talvez um panorama histórico, então, os árabes começam a migrar para o Brasil no fim do século XIX, mais ou menos 1870, 1880. A gente chama eles de árabe, né, uma maneira de dizer, mas nesse momento o nacionalismo árabe não existia dessa maneira, né, e também não existiam as identidades nacionais que a gente conhece hoje, né, enfim, o Estado da Síria, o Estado do Líbano não existiam nesse momento, então eram imigrantes. Oficialmente eram imigrantes otomanos, né? Imigrantes otomanos que falavam árabe. Mas se a gente for atualizar isso, eles vinham basicamente do que são hoje os estados da Síria, do Líbano, os territórios palestinos, o Egito também, alguns do que é hoje a Jordânia, mas em geral a região do Levante, né? Que fica no leste do Mediterrâneo, ali no Oriente Médio. A maioria deles eram cristãos, também é uma coisa bastante chamativa, né? Assim, a grande maioria desses imigrantes eram cristãos. Esse é um pouco o perfil. E foram pessoas, como você disse, que passaram por muitas dificuldades financeiras, né? Ali no fim do século XIX, o Monte Líbano, essa região passou por um imenso colapso econômico, era uma região que dependia do comércio da seda, com a invenção da seda sintética e depois com as mudanças nas rotas comerciais, essa região teve um forte declínio. As pessoas passavam fome, principalmente na Primeira Guerra também, como efeito da Primeira Guerra e como efeito dos bloqueios comerciais. Se eu não me engano, e eu estou dizendo isso de cabeça, mas mais ou menos 1/3 da população do Monte Líbano morreu de fome nesse momento. Então são pessoas que chegam no Brasil com uma lembrança muito forte da fome, isso é uma coisa que eles contam, né, e escreveram sobre isso, até cito alguns relatos no livro,
e são pessoas que valorizam muito a comida, né? Pessoas para as quais comer bem, comer de maneira farta, comer carne crua, né? Também são maneiras de um pouco vencer aquela memória, né? Assim, a prosperidade é uma maneira de vencer a memória daquela penúria. Então a comida tem uma importância até simbólica nesse sentido, né? E é curioso porque a gente presta muita atenção em coisas como religião, né, nacionalismo. Quando as pessoas falam sobre a comunidade árabe no Brasil, existe essa ideia de que são muito divididos entre sírios e libaneses, ou são muito divididos entre cristãos maronitas e cristãos ortodoxos. Mas, na verdade, teve um censo da Câmara de Comércio Árabe brasileira em 2020 que apontou que, na verdade, para a grande maioria dessas pessoas, o que une eles à terra dos ancestrais é a comida. A religião aparece muito abaixo. Assim, a comida é, na verdade, o grande laço, assim, o grande cordão umbilical que essas pessoas têm, né? Na verdade, muitas vezes é a única relação que essas pessoas têm com a terra dos ancestrais. Então, tem uma importância muito forte. E o que que você encontrou, né, de manifestação da comida como esse cimento da construção de identidade? São muitas histórias boas no livro, queria te pedir para contar algumas das principais, né? Como, de alguma maneira, você fala, por exemplo, da ideia da comida que transporta para a terra natal, não é? Que mantém as pessoas em contato com os avós que já morreram, por exemplo, né? Enfim, né? Que histórias que você colheu que representa um pouco isso que você está dizendo. São muitas histórias, né, realmente. Algumas entrevistas até emocionantes. Teve um senhor, o Amir, que eu conheci no interior de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto, e ele me contava, né, que o pai dele costumava fazer chancliche, que era uma coisa que ele relacionava muito à figura do pai dele. O pai dele que era um comerciante ali, tinha uma loja de secos e molhados, um armazém. E já, assim, bem idoso, o pai dele continuava fazendo esse chanclixe, às vezes ia fazer na casa do filho, porque a mulher dele se irritava com a bagunça que ele fazia, porque seca o queijo, mofa o queijo, limpa o queijo, amassa o queijo, né? Aquela bagunça na cozinha. Então ele fugia para casa do filho, fazia esse queijo, e ele morreu recentemente, né? Tinha, enfim, quase 100 anos, uma idade bem avançada. E o filho disse que depois ele foi pedir a receita para a mãe, né? E que no momento que ele fez esse chanclixe sozinho, né? E ele comeu esse chanclixe, ele se lembrou imediatamente do pai, né? Que foi uma coisa muito forte. E acho que todo mundo, a gente tem essa relação sensorial com a memória, né? Assim, descrita de uma maneira bastante famosa pelo Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, aquela história de molhar a Madeleine no chá e se lembrar da infância, né? Essa memória proustiana, essa memória involuntária, sempre muito ligada a sensações, né? Então, pessoas que se lembram de uma maneira específica de fazer a comida e pessoas que se apegam muito, né? E eu acho que isso explica uma outra coisa que aparece no livro, que é essa obsessão que a gente vê desde o começo da migração pelas receitas originais, né? Essa ideia de que tal receita é mais original, tal receita é mais típica, tal modo de preparo é mais fiel, né, à terra ancestral. Tem um pouco disso, né? A comida é essa coisa de um pouco congelar a gente no tempo. E é interessante também nesse sentido, porque você mostra que, de alguma maneira, alguns preparos, algumas receitas árabes no Brasil, elas, de certa forma, encapsulam um modo antigo de cozinhar que não se cozinha mais naqueles países, né? O que você encontrou em relação a isso? O que você ouviu em relação a isso? Sim, é super curioso. É como a língua, né? A mesma coisa, eu até faço essa brincadeira no livro, né? Tem uma das pessoas que eu entrevistei, da família Mograbi. Esse senhor que eu entrevistei é filho de um grande poeta árabe, né? Do Michel Mograbi, que escrevia em árabe no Brasil. E ele conta que quando ele foi para Síria, né? Para visitar a família do pai, as pessoas riam dele porque falavam que ele falava um árabe arcaico, né? Um árabe assim do fim do século XIX, que de fato era o árabe que ele tinha aprendido com o pai dele, né? Mas ele percebeu, voltando para a Síria, que a língua que ele falava tinha sido congelada no tempo no Brasil. E a mesma coisa acontece com a comida, né? Então as histórias que eu ouço são de pessoas que vão visitar suas famílias na Síria, no Líbano, e se deu conta de que as técnicas já mudaram muito lá. Então vou dar um exemplo concreto, né? O quibe cru. A gente tem essa tradição de fazer o quibe cru
ou ali numa máquina de processar carne mais rústica, ou na mão mesmo, né? A minha avó que fazia quibe cru a vida inteira, fazia na mão, né? Assim como, enfim, meu pai faz hoje quibe de bandeja também na mão. A gente tem essa coisa bastante artesanal, ou no pelão. E enquanto as pessoas na Síria e no Líbano põem no liquidificador, ou põem no processador de alimentos, né? Eles não têm mais essa preocupação com as maneiras antigas de fazer, né? E até o produto final fica bastante diferente, é uma massa um pouco mais líquida, né? Mais homogênea, não tem essa textura com a qual a gente está acostumado. Ou as pessoas, outro exemplo que os meus entrevistados dão, né? Assim, o choque em ver que as pessoas na Síria do Líbano fazem hummus com grão de bico de lata, né? Porque estão acostumados no Brasil a deixar o grão de bico de molho, cozinhar e não sei o quê. E eles veem que os antepassados deles, né, as pessoas nos vilarejos, já não se importam com isso, né? Então são pequenas adaptações que não foram feitas no Brasil e que acabam servindo de um museu para a gente, né? Assim como historiadores, isso é muito interessante, porque a gente também identifica pratos ou preparos que vêm de determinadas partes do país em determinados momentos e que são um pouco congelados no Brasil. Bom, no segundo capítulo do livro, você trata dos negócios desses imigrantes relacionados à alimentação, né, os empórios, padarias, restaurantes e a distribuição espacial em algumas cidades brasileiras, né, como São Paulo, Rio de Janeiro. Isso também é muito interessante, porque você mostra como esses estabelecimentos se tornaram uma infraestrutura fundamental para essas comunidades árabes que estavam se formando, né? Queria te pedir para falar um pouco sobre esse aspecto que você encontrou estudando essa questão em São Paulo, no Rio, nas primeiras décadas do século XX, né? Sim, uma das coisas que acontece, e é curioso porque se a gente voltar ali para os anos 30, para os anos 40, os intelectuais brasileiros e o governo brasileiro também se davam conta, né, de que os árabes estavam se aglomerando em diversos determinados bairros, né? Então percebiam que os migrantes árabes, seus descendentes, viviam ali na região da 25 de Março, no centro de São Paulo, ou no caso do Rio, na Rua da Alfândega, ou em BH, né, em Belo Horizonte, na Rua dos Caetês. Essa concentração de estabelecimentos comerciais, de restaurantes, empórios, hotéis, armarinhos, né, indústrias, essa concentração chama a atenção do governo e dos intelectuais naquele momento, um momento de, enfim, que o racismo científico era bastante comum no Brasil, então a explicação que se dá naquele momento é de que eram imigrantes que eram incapazes de se incorporar ao tecido social, que eram imigrantes que nunca virariam brasileiros, assim como os japoneses, né, os judeus, existia esse discurso de que, olha só, os árabes eles só comem entre si, eles só vendem uns para os outros, eles vivem todos juntos, e isso era visto como uma coisa negativa, né, naquele momento. Enquanto o que eu tento fazer com o livro, né, e que também tento fazer com a minha pesquisa do doutorado, é mostrar que, na verdade, foi um fenômeno bastante rico e bastante interessante, né, esse fenômeno de que a gente tem ali dezenas de milhares de árabes vindo para o Brasil e criando, né, restaurantes, lojinhas, criando pequenas indústrias têxteis e usando essa infraestrutura, né, essa microsociedade para criar essa identidade, né, enfim. Mas daí os restaurantes têm um papel fundamental, né, essa ideia de comer juntos, essa ideia de comer a mesma comida, essa ideia de comer a mesma comida que os nossos antepassados comem, ou que os nossos parentes comem no Oriente Médio, né? Um pouco a criação dessa comunidade imaginada, né? Pensando no texto clássico, né, do Benedict Anderson, nessa ideia de que você faz parte de uma nação a partir do momento que você faz coisas simultaneamente com outras pessoas que fazem parte dessa nação. E a comida é super fundamental nisso, né? Não só restaurantes, né? Mas também pensando no Empório Sírio, por exemplo, se não me engano, dos anos 20, ali no centro de São Paulo. Um empório que é criado ali para vender também trigo de quibe, para vender zátar, para vender água de rosas, também, assim, essa economia que possibilita a manutenção da identidade, assim, é um tema que me interessa muito, é fascinante. E o que é super interessante também, né, é esse trecho que você discutiu os estereótipos orientalistas usados para discriminar os árabes, né? Como a comida virou uma metonímia, né, a troca da parte pelo todo, como um prato, né, sobretudo o quibe passou a representar toda uma comunidade. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa fixação brasileira com o quibe, né, e como os sírios libaneses, como a comunidade lidou com esse tipo de preconceito.
É uma questão bastante antiga também. Eu acho que eu conseguiria voltar, sei lá, até os anos 30, 40, quando a gente começa a ver essa obsessão brasileira com o quibe, até nos jornais da época, né, na própria Folha da Manhã, naquela época, a gente vê muitas reportagens um pouco com essa obsessão com o quibe, que é uma coisa muito nova, que chega em São Paulo, que chega no Rio, e como você disse, passa a ser um pouco essa metonímia, né? Passa a ser um símbolo de todo um povo. Então, quando a gente vai criticar um árabe, né? E tem uma história que eu conto tanto nesse livro quanto no outro livro, no primeiro Brimos, é que alguns oponentes do Paulo Maluf diziam, né? Quando ele pretendia correr para presidente do Brasil, que era impossível que o Brasil fosse ser governado por alguém que come quibe, né? Eu acho que é um exemplo, né? Do quanto os seus hábitos alimentares podem determinar ou não a sua qualidade como presidente, né, ou como político de um país. Essa ideia de que comer quibe faz de você uma pessoa outra, né? Que você não pode ser brasileiro porque você tem um hábito muito diferente do brasileiro. Tem também a fixação do quibe como símbolo fálico, né? Enfim, eu acho que não dá pra gente fugir disso. Eu abordo no livro, né, essa questão. Tem a música do El Chan, né, que famosamente tem essa frase no refrão, olha o quibe. Eu também cito uma revista de comédia no livro, que tem a história de que a minha irmã brinca de quibe esconde. Tem a música, né, do trio Mocotó, que é a música do Quibe Cru, também que brinca com essa ideia. Eu até entrevistei um dos membros da banda. Enfim, também tem essa coisa um pouco não, muito brasileira, né? Essa coisa lúdica e essa coisa sexualizada também, né? Do que a comida árabe representa. E tem um livro também fascinante de receita, que são receitas árabes para seduzir o seu marido, né? Então, maneiras de preparo dessas comidas que podem seduzir um homem, né? Então, a gente também teve essa inovação também brasileira, né, no jeito de pensar a comida. E os árabes, na verdade, entram um pouco nessa brincadeira, né, o que a gente chama de auto-orientalismo, que eles entendem muito rapidamente o que os brasileiros esperam deles, que imagens pré-concebidas os brasileiros têm dos árabes, e os árabes entram no jogo, de alguma maneira, né, então você vai num restaurante hoje em dia, ou desde muito tempo, e vê imagens de pirâmides, de odaliscas, né? Alguns desses restaurantes têm shows de dança do ventre. São também maneiras que os próprios donos desses estabelecimentos encontraram de um pouco tirar vantagem desses estereótipos, né? Em vez de só se vitimizar, também um pouco usar o estereótipo contra, né? Usar as armas contra o próprio mestre. É uma coisa que a gente até estuda, né? Academicamente, o auto-orientalismo, self-orientalism, né? Que a gente diz. E a própria, enfim, venda do quibe da esfirra, né? Obsessiva, também é uma maneira dos restaurantes de entregarem um pouco o que a gente espera, né? E eu conto isso um pouco na questão dos egípcios que chegam no Brasil em outro momento, nos anos 50, são judeus ali fugindo do regime nacionalista do Nasser, né? E em vez de vender pratos egípcios, eles vendem pratos sírios e libaneses, porque eles entendem que o Brasil já espera um determinado cardápio, né? Então eles entregam esse cardápio. Bricito, o livro tem um texto interessantíssimo também sobre a comida palestina, né? Você escreve com jeito de afirmar que os palestinos existem como um povo, né? Existência que, claro, vem sendo negada há várias décadas. É reforçar que eles têm uma culinária própria, né? Que não se confunde com o resto da culinária árabe. Queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Como a comida se entremeia com a afirmação dos palestinos como um povo, né? O que que você encontrou em relação a isso? Esse é um ponto fundamental por inúmeras razões. Eu quis falar da comida palestina até como uma correção histórica. A gente vem de uma historiografia, né? O modo com que a história da migração árabe para o Brasil foi escrita, ela sempre privilegiou os sírios e libaneses. Então, uma das coisas que eu quis desde o princípio nesse livro é deixar muito claro, né, que sim, a maior parte desses imigrantes de fala árabe eram sírios e libaneses, mas vieram muitas outras pessoas, né, entre eles os palestinos que acabaram sendo apagados da maneira com que essa história foi contada. Essa é uma coisa, né? Outra coisa, também a própria questão do nacionalismo palestino, né? E se a gente pensar também fazendo uma regressão aí histórica, a concepção sionista, né, de que a Palestina histórica era uma terra sem um povo, para um povo sem uma terra, era um dos slogans do sionismo, né? Essa ideia de que os judeus poderiam escapar da Europa e ir para a Palestina porque ninguém morava na Palestina,
Essa é uma ideia que levou historicamente ao apagamento dos palestinos, com essa ideia de que eles eram apenas pessoas que moravam ali e que falavam árabe e que por isso eram árabes como os árabes na Síria ou no Líbano, e que não existia nada de particular para aqueles falantes de árabe, né? Então, portanto, eles poderiam ser expulsos das suas casas, e 700 mil foram expulsos das suas terras, né, em 1948, com a criação de Israel. Então, o resgate da comida palestina também tem esse papel, né, de resgatar maneiras muito próprias de existir nessa região, culturas culinárias, histórias culinárias. Então, o resgate, por exemplo, da makluba, né, que é esse prato super palestino, msahan também, que é outro prato palestino, um pouco demonstrando que existe uma cultura muito arraigada ali há muito tempo, há muitas gerações, e que é uma cultura que tem sido apagada, né, tanto pela expulsão de palestinos quanto pela própria história, a maneira com que a história foi contada. E isso em árabe, né, no vocabulário árabe e na maneira com que os árabes se expressam também na Palestina, a gente chama de sumud, né? Sumud é essa resiliência, a perseverança, apesar de tudo, né? Então a comida aparece também historicamente como uma demonstração de que, apesar de tudo que aconteceu nessa região, e eu não preciso nem numerar aqui, esse é um povo que vai continuar sobrevivendo, é um povo que vai conseguir reproduzir a sua cultura. Então, nesse caso, a cultura tem um papel bastante importante no nacionalismo palestino. Bom, para a gente prosseguir aqui, né? No terceiro capítulo, você discute mais detalhes como a culinária árabe foi abrasileirada ao longo do século XX. Esse é o terceiro grande argumento do livro, né? Ao lado da comida como um pilar da identidade e dessa afirmação da tradição por meio da comida, né? Você mostra, por exemplo, né, como o carneiro, que era mais difícil de encontrar no Brasil, foi substituído pela carne moída, por exemplo, né? Como o cardápio dos restaurantes ficou muito restrito em itens, né, que a clientela brasileira gostava mais, né? E essa nova onda de imigração libanesa no fim do século que popularizou o shawarma, né? Além, é claro, da chegada dos refugiados da Guerra Civil da Síria. Você abarca aí um período histórico super amplo, você faz discussões sobre vários temas, né, a partir de várias entradas, mas eu queria te pedir para resumir um pouco isso, o que mais te chamou a atenção sobre esse processo de abrasileiramento da culinária árabe, né? Olha, Eduardo, eu acho até que esse processo de abrasileiramento é uma das coisas que mais me chamou a atenção, na verdade. Talvez tenha sido a coisa que me motivou a fazer o livro, em primeiro lugar. Essas histórias de receitas, uma história que eu vi há muito tempo, por exemplo, de uma colega minha, que me contava que a avó dela fazia harissa, ou basbouça, né, que é esse doce de semolina típico, não só do Líbano, quanto do Egito também, e ela dizia que, em vez de semolina, a avó dela usava tapioca, se eu não me engano, era uma adaptação, e eu vi muitas histórias assim, né? Pessoas que punham sementes de amburana na esfirra. Essas histórias começaram a me chamar muita atenção, porque é isso, né? Como a gente disse, a comida fala muito da história de pessoas e das suas culturas e dos seus modos de existir, e essa intersecção então, de ingredientes brasileiros, ingredientes árabes, ou modos de preparo brasileiros e árabes, eu acho que é muito exemplar da intersecção da história dos árabes com a história dos brasileiros, né? Eu acho que sim, a história da imigração árabe para o Brasil envolve casamentos entre árabes e brasileiros, envolve essa mescla na política que eu contei no meu livro anterior, e isso aparece nos pratos, né? É uma coisa que a gente ingere, a comida tem essa coisa do corpo, né? Que é fascinante. Então, quando eu como essa esfirra que tem fubá, por exemplo, eu estou ingerindo a história da migração no interior de São Paulo, a história dos árabes, a história da esfirra, a história dessa família. E isso foi talvez uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. E é muito marcante, né? Como você disse, que no Brasil, e essa eu acho que é a maior transmutação que aconteceu no Brasil, é essa substituição da carne de carneiro pela carne de vaca, né? Assim, tradicionalmente, entre aspas, originalmente, o quibe cru eram feitos com carne de carneiro, né? Que é a carne muito mais comum ali no Oriente Médio, até pela geografia, pela vegetação, pelo clima da região. Chegando-se ao Brasil, onde come-se muito menos carne de carneiro e onde tem muito mais abundância,
obviamente, de carne bovina, houve essa troca, né? Não foi só no Brasil, essa troca acontece em outras partes da diáspora, essa troca acontece até na própria Síria, no próprio Líbano, né? Não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas é que é uma coisa muito simbólica no Brasil, né? O fato de que a gente mal consiga conceber comer um quibe cru que não seja feito de carne de vaca, né? Que não seja patinho. A ideia de comer carne de carneiro crua, né? É muito mais difícil, muito menos palatável pra gente. E eu conto até essa história que eu adoro, eu conto no livro mais para os últimos capítulos. Quando eu morava em Beirute, há alguns anos, eu dividia a casa com alguns estudantes franceses, a gente tinha uma amiga que era uma refugiada síria, que a gente estava acolhendo por um tempo. A família dela conseguiu basicamente contrabandear um quibe frito, né, uma bandeja de quibe frito que veio lá de Homs, na Síria, no meio da guerra civil, cruzou a fronteira, chegou no Líbano, alguém levou pra gente em Beirute. E essa amiga, para agradecer um pouco a gente, né, a gente ter acolhido ela convidou a gente pôs a mesa lá fora na varanda, né? Vamos comer o quibe que meu pai mandou, não sei o que veio do meio da guerra. E eu, quando eu pus na boca, eu me dei conta que era feito de carneiro, né? E a gordura de carneiro é muito forte, eu não estava nem preparado para aquilo. Eu não consegui nem comer, né? Eu tive que disfarçar, eu colocava iogurte em cima, tentava engolir, daí o meu amigo francês começou a me ajudar. Mas isso, enfim, é uma história boba, mas dá conta um pouco dessa desconexão que a gente tem entre o que a gente entende como comida árabe, né? E o que um sírio e um libanês entendem hoje como comida árabe, né? Já existe um abismo muito grande. E eu tenho essa opinião polêmica, que eu digo um pouco para provocar meus amigos árabes, né? Meus amigos sírios, libaneses, jordanianos. Mas eu costumo dizer que eu acho a comida árabe do Brasil melhor do que a comida árabe do Oriente Médio, né? Porque, enfim, é aquela com que eu cresci, né? Já está também muito adaptada aos meus gostos. Isso é super interessante que você acabou de dizer, né? Porque dois dos seus entrevistados, né, que você coloca no livro, se referem à comida árabe brasileira como uma invenção, né? Algo que obviamente não existe em nenhum outro lugar do mundo, que não tem nada de autêntico, mesmo que use esse discurso de autenticidade, respeito à tradição. Isso não é como você coloca no livro, né? Algo específico à cozinha árabe, né? Aconteceu com a culinária de outros países, né? Como a japonesa aqui no Brasil, aconteceu com a cozinha árabe em outros países, como no México, que você cita no livro. Eu queria te pedir para refletir um pouco sobre o que vem acontecendo nesses últimos tempos, né? Porque parece que essa hibridização ela está em marcha, ela continua. E que tendências estão acontecendo nos últimos anos e estão se desenhando para o futuro? Eu fiquei pensando, por exemplo, no falafel, que se tornou super comum, né, em São Paulo e em outras cidades do Brasil, e várias outras coisas que estão acontecendo nesse universo, né? É uma ótima pergunta. Eu acho que tem duas coisas acontecendo, né? A gente teve a chegada de alguns imigrantes sírios que vieram da Guerra Civil, né? Que começa ali em 2011, então uma migração muito recente. Até entrevistei alguns deles para o livro e a gente vê como eles trazem essa comida já contemporânea, né? Eles trazem basicamente aquilo que eles comiam na Síria até 2011, né? Enfim, até a saída deles da Síria. E já tem um choque, né? Porque eles trazem, por exemplo, a shawarma, né? Que é o vulgo churrasquinho grego. Eles trazem o próprio falafel, né? Eu acho que o falafel teve uma popularização bem tardia no Brasil, pelo menos em São Paulo, né? Não era uma coisa que a gente crescendo comia nos restaurantes, né? Era uma coisa talvez mais famosa como um prato vegano, né? Do que um prato árabe. E essas são as comidas que são comidas mais nesse momento, né? Na região. Então elas chegam, são reatualizadas de alguma maneira. A gente tem muitos restaurantes novos, né? Que trazem esses pratos ou que tentam trazer um pouco a culinária para esse lado mais contemporâneo, mostrar para a gente como é que foram as inovações que aconteceram por lá. Essa é uma coisa que está acontecendo que é bastante rica, né? E pratos também, e você mencionou há algum tempo, né, essa questão de que a gente conhece poucos pratos no Brasil. Teve também um achatamento, né? Eu acho, essa obsessão nossa pelo quibe, pela esfirra, pelo tabule, pelo hummus. A gente tem, assim, uns 10 pratos que a gente conhece bem e não explorou o restante do cardápio, né? Também um pouco... mesma coisa que aconteceu com a comida italiana, comida japonesa, né? A gente seleciona algumas coisas e achata o resto. E tem muitos outros pratos no Oriente Médio que a gente não faz ideia, né? Tem, sei lá, uma das coisas que eu mais gosto, por exemplo, chama makdous, que é uma mini berinjela recheada de tâmaras
e nozes, né? Isso não é uma coisa que você encontra no Brasil. Ou a muluhia. A muluhia é um prato feito de folha de malva, um prato típico do Egito, né? Mas também comido na Síria e no Líbano, que é um prato... Parece um pouco uma sopa de quiabo, talvez, que é muito difícil de encontrar no Brasil também, né? Que as famílias acabam fazendo em casa. Então a gente tem um pouco, talvez, uma tentativa de recuperar esses pratos, restaurantes que ousam um pouco mais no cardápio, que tentam trazer outros tipos de comidas árabes. Essa é uma coisa, mas a gente também tem um pouco esse efeito rebote de tentar evitar, né, que não árabes cozinhem comida árabe, né? Essa ideia de que o árabe tradicional é o árabe feito pelo sírio, que acabou de chegar da Síria, também tem um pouco esse efeito, né, que tá em toda essa história, né, eu mostro no livro, mas que eu tenho ouvido mais recentemente, né, essa ideia de que você não pode fazer comida étnica se você não faz parte da etnia. Também é um discurso que eu tenho ouvido bastante no Brasil, né, essa constante busca por aquilo que seja realmente autêntico, né, não pode ser o Habib's, porque o Habib's é de um dono português, né, não pode ser a esfirra do Largo do Machado no Rio, porque também o dono não é mais árabe. Também um pouco essa busca pela produção feita por um árabe recém-chegado. Tanto o Habib's quanto o Almanara, de alguma maneira, tem um papel no seu livro como restaurantes que, né, sintetizam alguns processos. O Almanara como essa espécie de criador do cânone do que é a comida árabe, né, de como se fabrica, né, de como se prepara, etc. E o Habib's também, mas por outro lado, essa comida árabe padronizada, industrializada, centenas de milhões de esfirras vendidas por ano, obviamente feito, fundado por um descendente de português, como você já mencionou, né? Então, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco sobre esses dois restaurantes, talvez tenham outros também, né? Que de alguma maneira povoam o nosso imaginário quando a gente pensa em cozinha árabe, como eles orientaram um pouco os caminhos nessas últimas décadas e de alguma maneira até hoje são umas balizas, né? Para a gente imaginar o que pode ser a cozinha árabe no Brasil. Sim, a gente tem uma série de restaurantes simbólicos. Você mencionou o Almanara, que é do começo dos anos 50, também a Brasserie Vitória, do começo dos anos 50 ali em São Paulo. E eu gosto da palavra que você usou, né? Acho que serviram de baliza um pouco para a gente pensar no que é a comida árabe, também o Arábia, né? E todos esses restaurantes introduziram esse cardápio um pouco básico, né? Tem essa briga de quem introduziu a esfirra pela primeira vez no Brasil, se foi a Dona Vitória do Brasserie Vitória, se foi o Nasser Chalita, que era um professor também da comunidade. Ninguém sabe muito bem, mas tem alguns empreendedores, né? Assim, empreendedores que trouxeram maneiras muito específicas de fazer esses pratos, né? A Leila do Arábia também diz que ela popularizou o fatouche no Brasil, né? Que fatouche não era tão comido em restaurantes até o fatouche ser servido na Arábia. Então eles têm esse papel um pouco de baliza, né? De um pouco dizer pra gente qual que é a comida típica, qual que é a comida tradicional, e se você presta atenção, todos eles têm esse discurso de que são receitas familiares, que são receitas dos antepassados, que são feitas da mesma maneira com que eram feitas há séculos. Essa é uma coisa muito importante. E a gente tem o Habib's, né? Acho que você mencionou do outro lado. Não foi nem fundada, né, por um árabe, não é gerenciada por um árabe. E é uma pessoa que nasceu em Portugal, emigrou ainda pequena para o Brasil. Uma pessoa fascinante. Eu tive uma longa conversa com ele na sede, no Habib's. E eu vou ser sincero, né? Também uma outra opinião polêmica. Eu não sou averso ao Habib's, né? As pessoas tem essa ideia também de que o Habib's não é comida de verdade, comida árabe de verdade, que a esfirra do Habib's não presta. Eu comi muito Habib's quando eu estava crescendo, né? Assim como eu comi muita esfirra do Arábia, também comi muita esfirra ali na 25 de março com meu avô, que circulava bastante lá. Eu acho que também são lugares que se prestam a diferentes serviços, né? E tem outras ideias, né? O Habib's foi fundado especificamente para vender comida barata, né? Em tudo que isso pode querer dizer. E o Habib's a gente pode gostar ou não gostar, né? E tem os seus inimigos, mas o Habib's teve um papel fundamental na popularização, né, da comida árabe. Se a gente pensar, não só em São Paulo, no Rio, onde a gente teve muitos restaurantes, mas em Salvador, enfim, o Habib's tem, enfim, filiais no Brasil inteiro, né? E o fundador me contava, eu mencionei o Salvador porque eu me lembrei dessa história.
que eu conto no livro também, que o fundador me dizia, né, que quando eles começaram a vender esfirra no Nordeste, as pessoas chamavam de mini pizza, né, porque elas nem sabiam que era uma esfirra, né, e hoje em dia sabem. Então, enfim, sem nenhum demérito, eu acho que todos esses lugares tiveram um impacto diferente na história da comida. E é isso que faz essa história tão interessante, né? E é uma história que só pode ter acontecido no Brasil. Acho que essa é uma das mensagens do livro, né? Só poderia ter acontecido no Brasil, nessa mescla do imigrante português que vem abrir a padaria e que conhece um sírio que estava na 25 e comeu esfirra, que não sei quem serviu, e levou a esfirra até a padaria. Enfim, isso não poderia ter acontecido em outro lugar. Então, acho que se a gente está chegando perto do fim, eu acho que é uma das mensagens que eu gostaria de dar, né? Assim, para a gente valorizar um pouco essa comida e pensar nela como um artefato cultural, né? É como um quadro, né? É como uma música, é como uma peça de teatro, né? Eu acho que ela são coisas muito valiosas, né? São efêmeras, mas são muito valiosas para mim. Bom, acho que não teria um jeito melhor para a gente encerrar. Então, para recapitular, o Diogo Berzito é autor de Brimos à Mesa, Histórias da Culinária Árabe no Brasil, que acabou de sair pela Fósforo. Berzito, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Eduardo. O prazer é meu. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Lucas Monteiro. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!